Atos 22. Eu vou ler o versículo 40 para emendar no contexto do capítulo 21, versículo 40. Não, vou ler o 39. Mas Paulo lhe disse: na verdade eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Sicília. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito. Mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo, e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, e apresentando-se disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade, e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca. Porque hás de ser testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, e consentia na sua morte. E guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião, que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano, sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer.
porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: Diz-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. No capítulo 13 de Atos, nós temos que o Espírito Santo ia fazer, apartando Paulo, quando ele chama Paulo e Barnabé, Atos 13, versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Desde o capítulo 13 nós vimos eles andando, viajando por várias cidades, vários lugares, com perseguição, com tudo, mas sempre tinha convertidos onde eles anunciavam o Senhor Jesus. Nesse sentido, a gente pode pensar que Deus ia prover os recursos para eles, porque era uma obra que Deus estava fazendo. A gente vê o final desse ciclo do capítulo 20, onde Paulo já sabia que ele ia ser preso, ele dá as últimas instruções para os anciãos de Éfeso. No capítulo 20, a partir do versículo 17, ali ele chama os anciãos de Éfeso e dá as últimas instruções, ele encomenda eles a palavra, a Deus e a sua palavra. Paulo, agora não mais direcionado pelo Espírito Santo, mas na sua vontade, no seu amor para com os judeus, de pregar para eles. E aí a gente vai ver agora aqui, Paulo, no capítulo 22, Paulo usando os recursos que ele tinha, não os recursos que eram providos de Deus. A primeira coisa que Paulo vai fazer, para falar, ele vai falar em hebraico. E isso é uma coisa que ele sabia, né, que era a língua dos judeus, é a língua que eles respeitavam, é a língua que eles tinham as escrituras. Então, Paulo começa a falar na língua hebraica. E isso chama a atenção daqueles judeus que estavam protestando contra Paulo ali, versículo 2. E quando ouviram falar em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: as coisas que Paulo vai dizer aqui não eram mentiras, eram verdades. Mas a base do que ele vai falar era do testemunho dele. Interessante a gente pensar assim. Versículo 3. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Sicília. A nacionalidade dele. Então Paulo vai apresentar agora o currículo dele para esses judeus, coisa que eles davam importância. Mas é a diferença, né? Alguém usando os recursos que Deus provê e alguém usando os recursos que ele mesmo tem. O ponto que eu vou querer chegar é que ninguém vai se converter. Todas as coisas foram verdades, o discurso foi bem feito, mas não vai haver um resultado positivo em relação a conversões, que é o objetivo quando a gente vai falar a palavra de Deus, alcançar os corações, alcançar os ouvintes. Então, primeira coisa, língua hebraica. Segunda, eu sou judeu, criado aos pés de Gamaliel. O que quer dizer isso? Eu estudei a lei com o maior mestre que tem hoje. Paulo vai mostrar o diploma dele, né? Eu fiz um curso com Gamaliel, que eles respeitavam. Isso eram coisas que os judeus respeitavam. A gente lembra que quando, no início, lá nos capítulos iniciais de Atos, quando levaram Pedro e João na presença do Sinédrio, Gamaliel falou. E todo mundo ouviu o que Gamaliel falou. Se posicionou em soltar eles, em deixar. Então Paulo traz isso à tona. Bom, ele começa a atingir, né, o intelecto daqueles judeus. Não o coração, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Opa, quem é esse que nós estamos falando? O irmão até comenta no áudio que eu ouvi, Paulo está dizendo assim, ó, você sabe quem eu sou? Paulo vai se apresentar agora como um judeu, fala hebraico, instruído aos pés de Gamaliel,
zeloso, instruído conforme a lei, a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, com todos vós, como todos vós sois hoje. Agora então ele argumenta que eles são zelosos também. Agora Paulo vai contar a história da conversão dele. No sistema denominacional tem as reuniões de testemunho. Testemunho. Os testemunhos, eles são importantes para os de dentro. Nos consola saber a história do irmão. Aqueles que já creem no Senhor Jesus. Cada um tem a sua história diferente. Como o Senhor agiu na vida de cada um diferente. Como Paulo, quando chegou, capítulo 21, versículo 18 e 19. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali. E, havendo saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Então Paulo está dando testemunho para os de dentro, aqueles que já tinham crido dentro dos judeus. Então o testemunho para os de dentro é válido. Mas para os de fora, né, a gente vai ver lá no final que não vai ter efeito. Né? Paulo segue. Paulo vai contar agora como foi a sua conversão. Não que seja pecado o que Paulo está fazendo, mas a gente pode perceber os recursos que Paulo está usando, né, são recursos, as experiências dele, não a palavra de Deus. Para os judeus, a gente tem que pensar no discurso de Pedro. Vocês negaram o Messias, vocês rejeitaram o Messias. O que faremos agora? Arrependei-vos, pois, e sejam batizados. Né? Então, Deus já tinha terminado a tratativa deles lá com Estevão. No conselho que foi feito em relação à circuncisão, ficou claro ali que Pedro era o apóstolo dos judeus e Paulo dos gentios. A gente vê isso claramente. Que se Deus tivesse que trabalhar entre os judeus, Deus ia usar os Pedro e os que estavam lá. Então Paulo segue insistindo, contando o seu testemunho. Versículo 4. Perseguiste caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote, minha testemunha. Todo o conselho dos anciãos. Então Paulo está se agarrando, né, nas bases que ele tinha. Primeiro ali foi Gamaliel, o sumo sacerdote conhecia Paulo, que sabia da vida dele, que ele era perseguidor mesmo. Ele vai citar mais adiante o homem que batizou ele, Ananias, versículo 12. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Isso era verdade? Tudo era verdade. Mas o que realmente interessava Paulo dizer? Olha, o Senhor Jesus mandou eu pregar o evangelho para o gentil. E aí, quando Paulo chega nesse ponto, que era o seu ministério, 21, e disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Então, quando falou dos gentios, eles não quiseram ouvir mais. Então, ouviram até um certo ponto. Então, Paulo cita Estevão, no versículo 20, que ele guardou as vestes de Estevão. Paulo cita a visão que ele teve do Senhor Jesus, no versículo 18. E vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Então, Paulo já sabia disso, que os judeus não iam receber. A gente entende que Paulo estava movido pelo amor do seu povo, mas não era direcionado pelo Espírito Santo. Os motivos de Paulo são compreensíveis. Ele vai ser exercitado nisso. Ele vai ser preso. Tem uma carta que Paulo refuta todas essas coisas depois, como perca. O judaísmo, tudo que ele aprendeu, ele refuta como perca. Ele aprendeu isso pela excelência da revelação do Senhor Jesus. Ele refuta tudo isso como perca. Mas aqui nesse discurso, como ele estava por sua própria conta, a gente pode dizer, né? E Paulo usa esses recursos que ele tinha. É interessante a gente ver esse exercício, porque muitas vezes nós caímos nesse erro de tentar usar os recursos que a gente tem para persuadir os ouvintes. A gente fica tão impressionado como Deus agiu na nossa vida, que a gente imagina que contando isso, né, vai alcançar os corações. Muitas vezes a gente cai nesse erro também. Não que seja errado, mas a gente tem aprendido, né, que o poder de Deus é a palavra de Deus. Né? É a única coisa que pode dar vida a um coração, a uma pessoa que está
morta espiritualmente, né? Não tem vida ainda. Então é a palavra de Deus. O nosso testemunho é interessante? Sim, para os de dentro, como encorajamento, animar. Mas para esses aqui que não tinham recebido Jesus ainda como Senhor, né, eles iam ter que, como Paulo, ele conta a história dele aqui, ó, no versículo 16, o que Ananias fala para ele: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. Por que Ananias fala isso para Paulo? Porque Paulo ia ter que se arrepender do que estava fazendo. Não que era o lavado judicialmente do pecado. Não era isso que Ananias falou para ele. Lava dos pecados de perseguir os cristãos e matar. Confessa isso aí, que tu primeiro tem que entender que isso aí está errado, Paulo. Invoca o nome do Senhor e confessa o teu erro. Esse que é o exercício dos judeus. Ele tinha que se confessar primeiramente que eles tinham rejeitado o Messias. É o discurso de Pedro. É o discurso de Pedro lá em Atos 2. O que Pedro falou para eles. Que faremos, pois? Arrependam-se e serem batizados. Arrependam-se do quê? De ter negado o Messias. Então é interessante a gente pensar os recursos que nós estamos usando. O exercício que a gente pode ter é nos examinar nós mesmos. Quando a gente vai expor o Senhor Jesus para alguém, que recursos nós estamos usando? Nós estamos usando as nossas experiências que nós tivemos com o Senhor? Ou nós estamos usando o Evangelho, né, a palavra de Deus? Os ouvintes sempre perguntam para a gente: tá, mas tu tem teologia? Para o ouvinte, essas coisas são importantes. Mas para aquele que leva o Evangelho, isso não é importante. É importante que nós estejamos em mente em anunciar o Senhor Jesus. Apresentar Ele aos ouvintes. Como esses judeus já estavam endurecidos da parte de Deus, Paulo vai entender isso depois. Paulo escreve, né, que de certa forma eles foram endurecidos para a entrada dos gentios, mas depois vai voltar a tratativa com eles, né? Paulo entendeu isso. Então esse exercício aqui que Paulo teve, Deus permitiu na vida de Paulo, e Paulo teve benefício em relação a isso, porque ele aprendeu, né, que realmente eles foram endurecidos da parte de Deus, eles não iam ouvir, como o Senhor já tinha falado para Paulo: vai depressa que eles não ouvirão, não receberão o teu testemunho acerca de mim. Não receberam o de Pedro, não receberam o de Estevão e não receberiam também o de Paulo. Interessante que Paulo aqui ele traz essa lembrança de toda... Ele faz essas menções pessoais da sua genealogia, vamos dizer assim, do começo lá, que ele foi criado. Ele apresenta, como diz o irmão, o seu currículo aqui ali. E ele traz toda a história da sua conversão para que eles vejam realmente o motivo o qual levou ali, e essa era a sua defesa. Nada mais que isso. Foi o que realmente aconteceu. Apesar de ter usado seus argumentos humanos, né? A gente sabe que foi permissão do Senhor ter nascido um romano, ter sido judeu, ter sido criado aos pés de Gamaliel. Foi necessário isso. Sabe que até perante os irmãos, essa posição que ele tinha, esse conhecimento, foi o que ajudou ele ir por outras nações, porque ele era alguém muito culto, então ele tinha a possibilidade de aprender outras línguas e se comunicar. Claro que sabemos que o Senhor também proporcionou essas vantagens sobre ele conseguir falar com outras pessoas, mas por onde ele passava ele se comunicava bem. E aqui ele traz alguns detalhes dessa conversão que a gente não vê lá em Atos 9, da sua conversão. Ele fala com algumas coisas, detalhes, e eu só queria chamar a atenção para o versículo 9. Não é no contexto aqui, mas é importante a gente saber disso, tá? O versículo 9 diz assim, ó: e os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizavam muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Vamos rapidamente no capítulo 9, versículo 7, que fala a mesma coisa. E os varões que iam com ele, aqui é Paulo falando, no 22 é Paulo falando o que aconteceu. Um discurso que ele deu, ele falando que deu. E aqui em 9 é Pedro relatando o que tinha acontecido com Paulo. Então ele fala assim, ó: e os varões que iam com ele
paravam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E aí quando a gente vê Paulo falando, Pedro que escreveu aqui, vamos dizer, ele fala o que Paulo disse, e aí ele fala, mas não ouvindo a voz daquele. Na verdade aqui não é isso, tá, irmãos? É um erro de tradução. Infelizmente essas versões atuais têm essas incorreções. Alguns irmãos acabam trazendo isso, né? Assim como lá em Gênesis, em outros capítulos. Mas aqui o não ouviram não está contradizendo lá. Ouviram a voz, diz no 7, não ouviram a voz, diz aqui no versículo 9 do 22. Esse não ouviram quer dizer não entenderam. Na versão mais antiga, uma versão mais antiga da Bíblia fala não perceberam o sentido da voz, no sentido de não entender o que eles estavam falando, tá? O que essa voz estava falando. Então não é contradição. Mas a Bíblia está com erro aqui, foi escrito errada. Não é isso. Tá lá no 9 ele fala, ouviram a voz, e de fato eles ouviram. O que aconteceu é que eles não entenderam. Paulo sim, porque o Senhor falou para ele. Assim como nós sabemos que vários sinais, várias coisas aconteceram com Paulo. Foram coisas que foram ditas a ele. Aqui também. A voz do Senhor foi dita para ele. A mensagem era para ele. Lá no 26, se não estiver enganado, ele vai falar que foi em voz hebraica que essa voz falou para ele. Escutei a voz, ele está falando diante do rei. Eu escutei em voz hebraica uma voz que dizia Saulo, Saulo, por quem me persegues? Então, aqui o não ouviram é erro de tradução, não podemos confundir. Inclusive, temos que buscar versões que... é sempre importante a gente comparar as versões da Bíblia. As versões mais antigas estão um pouco mais limpas desses erros de gramática, né? Mas não é não ouviram, é não entenderam. Então isso dá plena coerência, né? Em todo o livro, em toda a escrita, né? Então a Bíblia não tem contradições. Só para reforçar essa ideia, que muitos podem ler aqui, mas um diz que ouviram e no outro diz que não ouviu, e aí quem é que está certo? O que Pedro escreveu lá no início, o que Pedro escreveu, o que Paulo estava relatando aqui? Não entenderam. Tá? Essa é a versão correta. É um erro, infelizmente acontecem essas coisas nas versões, inclusive tem versões atuais aí que até, certas versões até blasfemam do Senhor, muitas vezes. Infelizmente tem algumas editoras que fazem isso, né, de trazer novas versões da Bíblia. Mas se pudermos olhar nos relatos mais antigos, veremos que há coerência em toda a palavra do Gênesis ao Amém de Apocalipse, né? Então, aqui é só para deixar esse parênteses no nosso estudo, que não há confusão nisso aqui. Ele aqui traz mais detalhes, depois, o Senhor permitindo, chegaremos lá no 26, a gente vai ver que tem mais detalhes acerca dessa conversão que houve com ele no caminho aqui. Então é importante a gente saber que ele usou desses argumentos aqui e explanou realmente o que aconteceu, né? E mesmo assim, como vemos que foi o que ele usou de argumento, além daquilo que o Senhor tinha proporcionado a ele. Ele poderia muito bem ter falado, olha, o que aconteceu comigo foi o seguinte, por que eu estou aqui, por que vocês estão me prendendo? Na verdade, eu estava indo ao caminho de Damasco, e aí aconteceu isso comigo, e é por isso que eu estou aqui, e agora vocês julguem. Não, ele realmente usou das ferramentas daqui para livrar o couro, vamos dizer assim, né? E aí, mais adiante, a gente vai ver que ele tem um discurso ali. Isso acaba livrando ele dessa primeira prisão aqui, tira umas coisas, porque era um homem respeitado, né? Ele tinha sua cidadania romana, então é como uma jurisprudência sobre a lei. Você não vai poder ser julgado aqui dessa maneira, porque você tem... É como você ser brasileiro, está no exterior, enfim, comete alguma infração com a lei de lá, você vai ser julgado no seu país de origem. Salvo os casos especiais, né? O país vai lutar para julgar você aqui. Então aqui ele usa da sua cidadania justamente para... Ele sabia que ele tinha feito algo sobre a sua própria tutela, vamos dizer, a vontade do Senhor não era que ele estivesse ali talvez naquele momento, foi necessário, aí ele argumenta e acaba nesse primeiro período aqui se livrando dessa cadeia. E apresentando suas razões, foi uma maneira também de falar o seu testemunho diante dos judeus, mas como irmão, é uma coisa que não estava ali naquele momento para pregar o Evangelho, né? Ele estava
se defendendo, realmente acabou apenas que repudiou a multidão que se levantou contra ele. Mas eu queria chamar a atenção realmente para a questão da tradução ali, para não haver essa confusão de entendimento, tá, irmãos? Gálatas 2, versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam como ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Mas nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Então Paulo, andando na direção do Espírito Santo, foi capacitado, digamos assim, né, pelo Senhor, a repreender Pedro em relação à dissimulação. Mas agora Paulo, na sua própria direção, no seu próprio braço, né, podemos dizer assim, no capítulo 21, versículo 38, não és tu porventura aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou homem judeu. No início do discurso aqui, versículo 3, quanto a mim, sou varão judeu. Porque era conveniente Paulo falar que era judeu. Mas no capítulo 22, versículo 27, e vindo o tribuno e disse-lhe: diz-me, és tu romano? E ele disse: sim. A circunstância levou Paulo, né, a cair no mesmo erro de Pedro lá, poder ser repreendido, porque quando é favorável ser romano em relação a que Paulo ia sofrer, ali os açoites, Paulo apela para a cidadania dele. Lá na conversão do carcereiro, Paulo, na energia do Espírito Santo, ele não apela para a cidadania romana, ele suporta os açoites lá e vai para a prisão. Depois que ele expulsa o espírito da desviação da jovem, os donos dela reclamam que ela parou de dar lucro, ele foi preso e ele foi açoitado, ele e Silas. Tanto que ele estava cantando preso no tronco. Mas agora aqui, Paulo, né, está no seu próprio braço. Há açoites, então Paulo apela para a cidadania romana. Versículo 25. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que estava ali: é-vos lícito açoitar o romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. A diferença que Paulo sabia, né? Paulo tinha conhecimento do Senhor. No próprio capítulo 22, quando ele está contando a sua conversão, versículo 8, caiu por terra, versículo 8. E eu respondi: quem é, Senhor? E disse: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. O Senhor Jesus se identificando com os cristãos que estavam sofrendo perseguição de Paulo. Bom, o Senhor está aguardando. Mas Paulo bem sabia que ele foi por sua própria vontade. Não, o Senhor ia aguardar? Lógico, Deus é misericordioso. A gente vai ver Deus por trás dos bastidores, que a multidão pegou Paulo e Deus não deixa eles matarem Paulo. Mas Paulo vai usar agora do outro recurso aqui, a cidadania romana. Hoje, vamos usar nos nossos termos hoje, um americano que acontece alguma coisa com um americano fora do seu país de origem, acontecem problemas diplomáticos, até uma guerra pode acontecer. Os romanos dominavam a época, militarmente, tomavam conta, e politicamente também. Poderíamos dizer que Paulo tinha uma unidade parlamentar hoje, que a gente conhece. Era intocável por ser romano. Hoje os políticos têm a imunidade parlamentar. Eles podem cometer os crimes que estão imunes. Então, por ser romano, Paulo tinha uma certa imunidade humana. É aprendizado para nós hoje. Muitas vezes nós nos escondemos atrás dessas coisas. Pode ser de várias maneiras, né? Não da nacionalidade, mas se nós formos examinar,
a gente costuma dizer, né, se apoiar em muletas que não é o Senhor, não é o Senhor Jesus. Porque Paulo poderia ter descansado. Bom, como ele descansou quando o Espírito Santo mandou eles fazer a obra? Está nas mãos do Senhor. O Senhor mandou, estou descansado. Mas aqui Paulo, ele é obrigado para não passar pelos açoites. Então Paulo, ele apela para a cidadania romana, contrariando, porque lá na frente dos judeus, ele é judeu, e aqui ele é romano. Né? Ele poderia dizer, não, agora eu sou servo de Cristo, eu tenho a minha liberdade, sou da nova família agora, pertenço à família de Deus, por crer em Jesus. A cidadania, não importa mais a cidadania aqui, se a gente é romano, se a gente é americano, o que importa é que a nossa cidadania é celestial. Pedro traz esse assunto de peregrinos, né? O importante, somos peregrinos, pensando assim, né? Que nem eu citei dos americanos, que o governo americano protege os seus. Imagina o Senhor, como Ele nos guarda. O Senhor está atento a nós aqui, enquanto nós estamos aqui peregrinos. Então, nós estamos muito bem guardados, né? Nas mãos de Deus e nas mãos do Senhor Jesus. Como Ele se identificou aqui com aqueles que Paulo perseguia, né? Então o Senhor se identifica com cada um de nós como membros do corpo de Cristo. Então nós temos que descansar que o nosso consulado, vamos dizer assim, lá no céu, né? Ele está cuidando de nós, o Senhor está atento a nossos problemas aqui, o que nós vamos ter que passar. Se Paulo fosse passar pelos açoites, o Senhor ia consolar Paulo, o Senhor ia manter. Como Paulo fala na última carta dele, nós podemos até ler esse exercício, né? É interessante o exercício que Paulo teve, 2 Timóteo. A gente pode ler a partir do versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guardes também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desembararam. Que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então Paulo, exercitado aqui, a gente pode pensar, né, o velho Paulo, porque Paulo aqui já está em final de carreira. Paulo já tinha cumprido a obra dele. Então Paulo em final de carreira. O Senhor assistiu-me. Isso que era o principal. Então a gente pode pensar nisso, né, como peregrinos, o Senhor está aqui para nos assistir. Apesar das circunstâncias poder estar não favoráveis, né, Paulo abandonado aqui pelos irmãos, mas o Senhor estava com Paulo. E é isso que é a nossa base, né? É o que nos encoraja, como Paulo foi exercitado, né? E depois Paulo escreve em outra carta também, quando estou fraco, estou forte. É interessante esse exercício. Quando a gente está sem as nossas muletas, né? Sem o nosso currículo. Quando o nosso currículo sim, a gente entende que não vale nada perante Deus, né? Porque perante os homens até pode valer alguma coisa, mas não vai trazer glória para o Senhor. O currículo de Paulo aqui, quando Paulo dá o discurso dele, Paulo, esse a gente tem que ouvir, né, Paulo? Então a gente pensa nisso, né, que as nossas boas obras, o nosso currículo só tem valor aos olhos dos homens naturais. Ao contrário do que Paulo ensina, né, lá em Corinto, a gente deve honrar os menores, né? O Senhor Jesus também ensinou isso nos evangelhos. O menor será o maior. É o contrário do que o homem natural pensa. O menor será o maior. Temos o maior exemplo, o Senhor Jesus se fez servo quando
ele cinge, ele lava os pés dos apóstolos, né? O Senhor se abaixa, lava os pés dos apóstolos, então... E Pedro não entende aquilo na hora. Vocês entendem isso que eu faço? Eles não entenderam, né? Mas depois eles entender, o Senhor ensina ali. Se o nosso Senhor, que hoje está glorificado, é o maior, mas ele se fez menor, ele se fez humilde, ele se humilhou. O nosso currículo hoje só tem validade, humanamente falando, né, diante dos homens. Né? Perante Deus não tem, e também não tem poder para converter as pessoas. A gente pode persuadir as pessoas mas não é uma coisa verdadeira, é uma coisa que vai passar. O que vem da palavra, o que é aplicado nos corações pelo Espírito Santo, isso fica. O Espírito Santo vai fazer a obra depois e isso permanece para sempre. Isso que o irmão falou aqui, só para complementar, passa-se no... Isso referente a que foi lido agora. Passa-se no versículo 11 do capítulo 23, onde o Senhor fala com Paulo. Só para fechar ali, que realmente o Senhor amparou ele lá. E na noite seguinte, apresentando-se, o Senhor disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Aqui faz conexão com o que o irmão estava comentando. Embora temos visto que ele usou dos seus artifícios, sabemos que foi da vontade do Senhor que ele estivesse lá no fim da história. O Senhor ainda foi capaz, né, claro, toda a sua capacidade, ainda usou a Paulo de certa forma e permitiu, de certa forma, que ele estivesse lá, mesmo que fosse a primeira vontade de Paulo, né, e se manifesta aqui, o Senhor ainda o ampara, porque ele tinha mais coisas à frente. Então o Senhor não voltou atrás na sua ideia, é verdade, do que tinha de início para Paulo, mas sim que o propósito era maior. Então o Senhor acaba, Paulo como sendo o apóstolo da graça ali, ele é uma ferramenta também em Roma lá para falar do Evangelho. Então faz conexão com o que ele escreve lá em Timóteo, onde que ele foi abandonado pelos irmãos no primeiro discurso, mas o Senhor sim o ouviu, tanto na noite seguinte, como podemos ver no próximo capítulo, o Senhor vinha consolá-lo. E aí Paulo prossegue e dá o desfecho do restante do livro. Só para ligar ali o que eu vou falando. Interessante a gente ver aqui o Senhor ainda, como nós estamos no 23, né? Não passando a mão na cabeça de Paulo. Nós devemos buscar andar na direção do Espírito Santo. Isso é um exercício que a gente deve buscar sempre. Mas aqui a gente vê o amor do Senhor para com os seus. Vai assistir Paulo aqui, depois dele ter ido contra a vontade do Espírito Santo. A gente pode pensar também, depois que Pedro nega o Senhor 3 vezes, o Senhor vai buscar Pedro, né? Vai restaurar Pedro. Então o Senhor só cresce nisso, né? Nós temos um Senhor que nos ama. Ele vai nos constranger pelo amor. Não vai ser as ferramentas que Deus usa para nos constranger, para nos trazer de volta para o caminho, nos colocar na direção correta de novo, é o amor. Então Paulo aqui vai ter que confessar, né? Como Pedro, né? Depois que negou, chorou, mas quando o Senhor se coloca no meio deles, dos apóstolos, a primeira coisa que o Senhor fala é: paz seja convosco. E o Senhor não fala: Pedro, por que me abandonaste? Não, o Senhor não vai cobrar isso de Pedro. O Senhor sabia, e Pedro também sabia. Então foi um exercício mútuo. Então é o Senhor, Deus e o Senhor Jesus trata com a gente sempre com amor, e Ele vai nos levar, né, a nos constranger das coisas que não estamos fazendo bem, das coisas que Ele quer consertar. O Senhor vai assistir Paulo aqui no seu julgamento. Tem aquele versículo: nunca desampararei. Então a gente pode ter certeza disso, que o Senhor vai estar sempre conosco. E nas piores situações, o Senhor vai estar conosco, nos sustentando, nos dando ânimo, como fala aqui no versículo 11 do capítulo 23.